Meus amigos, hoje quero falar um pouco para vocês da narrativa que antecede a crucificação e a ressurreição de Cristo. No capítulo 26 de Mateus, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo estava ali comemorando com seus discípulos a festa da Páscoa, a Páscoa judaica. E enfim, seria a última Páscoa, porque dali em diante o Senhor daria um novo significado para a Páscoa. Jesus Cristo estava no cenáculo com seus discípulos, cumprindo toda a tradição da festa judaica, inclusive passando pela cerimônia do lava-pés, lavando os pés de seus discípulos. E após isso ele se reúne com seus discípulos para uma última ceia. E nessa última ceia que o Senhor fez com seus discípulos, ele come, o pão sem fermento, correspondente à tradição judaica. Porém, ele vai introduzir novos elementos nessa ceia, novos elementos que vão ser extremamente importantes, porque dali em diante nada mais será como antes. Páscoa significa libertação. Páscoa significa o Senhor nos tirando dos braços da escravidão e nos colocando em seus braços de amor para um novo recomeço. Então Jesus Cristo celebra a última Páscoa com seus discípulos, avisa e comunica a cada um deles que um deles o trairia. Mas olha que interessante, mesmo Jesus sabendo que era o traidor, em nenhum momento ele interrompe ou impede que ele participe da comunhão, enquanto a vida é esperança. Então o Senhor, após comunicar aos discípulos sobre isso, ele introduz os novos elementos da ceia. Tomam e comam, porque este é o meu corpo, é o pão. Cada um beba dele, pois este é o meu sangue, que confirma a nova aliança. Então o Senhor naquele momento introduz a nova aliança, onde agora temos parte com ele, e o Cordeiro de Deus agora habita no coração de cada um de nós. Após isso, os discípulos juntamente com Jesus vão sair para o Getsêmani a fim de orar, e Judas já não está presente com eles, pois Judas já está preparando a traição. Enquanto oravam, por volta da meia-noite, Judas é apanhado juntamente com os religiosos e vai até Jesus. Então Jesus é traído e preso. Durante toda a madrugada, o Senhor é julgado e passa por um imenso interrogatório naquela madrugada de quinta-feira para sexta-feira. No Sinédrio, os fariseus vão acusar Jesus Cristo de blasfêmia contra o Pai e dizer-se ser maior do que o templo e os profetas, pois Jesus Cristo se anunciava como um com Deus. Pela manhã, Jesus Cristo é levado para ser julgado juntamente com Herodes e Pilatos, os representantes do governo romano naquela época. Jesus é julgado e nele não é encontrado nenhum tipo de pecado. Bom, a partir disso Pilatos coloca diante do povo a oportunidade de soltar Jesus ou soltar outro prisioneiro, Barrabás. O povo opta por Barrabás. Isso já era a sexta de manhã. Durante a sexta-feira, da parte da manhã e início da tarde, o Senhor sofre todas as penitências e todo o maltrato, como o pior dos bandidos, como o pior dos criminosos, mesmo sem ter pecado algum. Após isso, Jesus Cristo é levado e às 3 horas da tarde, na pedra do Gólgota, ele morre. Jesus Cristo dá o seu último suspiro na sexta-feira, às 3 da tarde. Ele entrega o seu espírito a Deus Pai e afirma a todos que a sua obra está consumada. Tetelestai. Após isso, José de Arimateia, um homem justo que vivia naquelas províncias, solicita a Pilatos o corpo de Jesus para dar a ele um sepultamento correto, não como um criminoso, mas como uma pessoa comum. Pilatos aceita o pedido e libera o corpo de Jesus. O Shabá, o sábado do descanso, começaria no final da tarde de sexta-feira ao pôr do sol. Então, os discípulos de Jesus, juntamente com José de Arimateia, tiram o corpo às pressas, envolvem ele num manto,
e levam ele até o sepulcro. Durante o Shabá, que iria do final da tarde de sexta-feira até o final da tarde de sábado, nenhum deles pôde fazer nada. Então Jesus Cristo fica ali morto e o mundo geme sem esperança. O que ocorre é que ao final do Shabá, do descanso, no sábado à tarde, as mulheres que acompanhavam Jesus Cristo vão atrás das ervas e dos utensílios para fazer o embalsamento do corpo de Jesus. Já no final da noite elas retornam para casa e no domingo de manhã elas vão até o túmulo para fazer o tratamento do corpo de Cristo. E eis a surpresa, a pedra estava removida e Jesus Cristo já não estava mais lá. Oi gente, tudo bem? Queria aproveitar esse momento tão importante para a gente, momento de Páscoa, né? Onde a gente celebra a morte e a ressurreição de Cristo, para lembrar um pouco do cenário e do que isso significa para a gente, né? A Páscoa em si é uma festa que vem antes de Jesus Cristo, na verdade. Era uma festa judaica que começa lá em Êxodo 12, né? Se você quiser dar uma olhada depois da sua Bíblia. Em Êxodo 12 vai contar um pouco desse contexto em que surge a Páscoa, né? O povo estava preso ali no Egito e, enfim, estava naquela época das 10 pragas do Egito, sabe? Em que Deus estava pressionando ali Faraó para libertar o povo. Então é nesse contexto que a Páscoa surge, é a primeira comemoração. Bom, e como é que ela vai surgir, na verdade? Deus vai passar uma série de instruções para Arão. Arão era o sacerdote da época, né? E, enfim, Arão ele vai passar essas ordenanças também para o povo. E basicamente eles tinham que preparar um cordeiro, certo? Para a última praga, que seria a praga da morte dos primogênitos. Enfim, matando esse cordeiro, e nada do cordeiro deveria ser desperdiçado. E dentro disso, o sangue desse cordeiro seria aspergido ou passado nos batentes das portas. Seria um sinal que estaria cobrindo, né, os pecados do povo. E, enfim, dessa forma o anjo da morte não executaria justiça sobre o povo de Israel, tá? É importante a gente lembrar que o povo de Israel não era menos pecador que o povo egípcio. A diferença era o sangue do cordeiro cobria as casas, cobria o pecado do povo, certo? Então é o que salvou os cristãos, o que salvou o povo de Deus na história da humanidade não foram as suas boas obras, sempre foi a misericórdia de Deus. Deste modo aconteceu, o povo preparou o cordeiro, passou o sangue nos batentes e todo o restante do cordeiro foi assado, né, e preparado para um banquete que foi servido juntamente com pão sem fermento, né, o povo ficar pequeno, e enfim, também com ervas, né, com ervas que deixam a comida mais amarga, para lembrar um pouco ali. Enfim, existe toda uma simbologia por trás disso, que esse cordeiro simboliza Jesus Cristo e o sangue cobrindo os pecados significa o sacrifício de Cristo, e comer do corpo do cordeiro sem deixar nada significa ter corpo, ter intimidade, né, fazer parte do corpo de Cristo, ter comunhão com Ele. O pão da vida e, enfim, ali as ervas talvez a dificuldade, né, e as amarguras da vida que a gente sofre. Aconteceu que o povo se preparou, conforme o Senhor disse, cada família em suas casas, e naquela noite o anjo da morte passou, os primogênitos morreram, e à meia-noite, né, o faraó ele liberta todo o povo e manda o povo sair corrido dali, né, do Egito. E aí vem a história do pão sem fermento, né? Porque eles saíram tão rápido que não deu tempo nem do fermento levedar, né? Então, para lembrá-los, o pão sem fermento simboliza que eles saíram corridos do Egito, tá? E a Páscoa ela é celebrada nesse momento pela primeira vez porque ela significa a liberdade de Deus, né? A libertação do povo de Israel. É Deus libertando o povo. É um ciclo se fechando e um novo começo
se iniciando, né? Então, se você parar para pensar, as pessoas moravam no Egito, né? O povo de Deus morava no Egito. O sangue do batente, ele cobre a casa no Egito, certo? Ele encobre o passado, e quando eles passam pelo batente e saem de suas casas fugindo do Egito, é o início de um novo começo, né? Ou seja, o sangue no batente significa o seguinte: o sangue de Cristo está sobre o passado de vocês. O Egito, a casa de vocês, o lar de vocês no Egito é o passado. A partir de agora, quando vocês passarem por esse batente, passarem pelo sangue de Cristo, passarem pelo sangue do Cordeiro, um novo começo espera vocês, uma nova vida, um recomeço completamente distante do passado que vocês tiveram, né? Então a Páscoa tem significado dessa liberdade, dessa libertação de Deus para o seu povo da escravidão. Dentro daquele contexto da primeira Páscoa, era um contexto de escravidão mesmo, né? A força, e enfim. E quando Jesus ele vem e ressignifica a Páscoa, as coisas mudam. Agora eu não sou simplesmente liberto da escravidão do mundo, mas eu sou liberto da escravidão de mim mesmo, né? Então, assim, irmãos, o que eu queria dizer para vocês é que nós não devemos nos apegar às tradições. Como assim não apegar às tradições? A tradição é importante para você lembrar de onde você veio, porque as coisas são como elas são. Mas as tradições não são o mais importante. O mais importante de tudo é você internamente, no seu coração, na sua mente, entender, compreender e aceitar o que Jesus Cristo fez, né? Então tem pessoas que ficam 40 dias sem beber, 100 anos sem tomar água, não pode falar com fulano, porque fulano na Semana Santa vai me fazer pecar. Enfim, fazem uma série de preparações, né? Só pode comer peixe e tal, para tentar de alguma forma se apresentar como mais santo a Deus. E esse é um grande erro, porque a obra do Senhor Jesus não tem nada a ver com o que a gente fez ou o que a gente deixa de fazer. A obra de Deus é inteiramente completa dele. E você ser cristão, você se colocar nesse momento de Páscoa, entendendo o que Jesus Cristo fez, é muito importante. É importante que você entenda que você não tem a menor condição de ajudar Jesus no que ele fez. A salvação é um trabalho, é um ato exclusivo de Deus. Então não passe esse momento, né, a pessoa costuma chamar de Semana Santa, achando que algo que você vai fazer vai ajudar Deus a gostar mais de você. Muito pelo contrário. Você precisa passar esse tempo lembrando o quanto você é incapaz e o quanto você é necessitado desse favor, dessa libertação de Deus. O povo de Israel não fez nada que de alguma forma mudou o que Deus ia fazer. O único mérito, se é que existe, do povo de Israel foi seguir as orientações do Senhor. Você consegue entender que você não é digno? Você consegue entender que nada do que você faz vai ajudar ao Senhor a gostar mais de você? Você consegue entender que a cruz de Cristo, ela é um mar que divide a sua vida, e que o sangue de Cristo está sobre o seu passado, encobre todos os seus pecados e te dá a autonomia para esquecer do seu passado, para largar o seu passado e começar um novo futuro, um novo recomeço? Se você entende isso, a sua condição de pecador e a graça de Deus sobre a sua vida, que te libertou do mundo e de você mesmo, então você entende o real sentido da Páscoa. O que eu queria concluir com vocês, né, nessa meditação aí de Mateus 26 e também de Êxodo 12, que conta um pouco da nossa história, é que a Páscoa significa um recomeço para todos nós, e que nós vamos viver esse recomeço em Cristo Jesus, entregando nossas vidas a Ele e entendendo que o passado e o pecado, que era o problema que nos afastava de Cristo, está superado pelo sangue do Cordeiro. E nós temos agora a oportunidade de comer do pão, beber do cálice e ter comunhão com o Senhor. Eu cito ainda Efésios 2, onde o Senhor, através da vida de Paulo, nos diz que a salvação é pela graça, para que ninguém se vanglorie, não é pelas boas obras, e sim é um dom de Deus. Nós vamos guardar isso nos nossos corações, o que Jesus fez por nós e a oportunidade que nós temos de viver um novo começo. Amém?
Bom, quero orar rapidamente. Pai, hoje faz aí mais de um ano já, né, que nós finalizamos uma etapa, entregamos o nosso passado ao Senhor. Vou citar aqui a nossa antiga comunidade, que era um lugar onde nós nos reuníamos. Hoje já não faz mais parte da nossa vida, porém, o corpo e o sangue de Cristo ainda nos une como um grupo de irmãos que estão ligados através de Ti, uns aos outros. Não temos mais aquele lugar, mas nós temos uns aos outros. Peço que o Senhor coloque os nossos corações, que aquele foi o passado e que o sangue de Cristo continua nos dando a oportunidade de viver um novo começo. Nos ajude a viver um novo começo em nossas vidas, todos os dias. Nos lembrando sempre que agora não é só na Páscoa que deve existir consagração, e sim todos os dias das nossas vidas. Porque todos os dias das nossas vidas o Senhor, que é o Cordeiro, habita em nós e se comunica e se relaciona conosco. Muito obrigado por tudo. Nos ajude. É o pedido do meu coração. Amém.